o Deus da Bíblia é um Deus santo. Esse é um assunto, meus irmãos, muito profundo. Nós não temos nenhum interesse com esse estudo, que é um estudo básico e simples, é um estudo basilar, que forma a base para o conhecimento de Deus. Então, o estudo não tem a pretensão de ser profundo, é um estudo simples e básico para dar aos cristãos o conhecimento mínimo a respeito da palavra de Deus. Agora, esse assunto da santidade de Deus é muito profundo mesmo. Mas uma ideia básica aqui é que, à medida que nós conhecemos a santidade de Deus, nós vamos conhecendo, por outro lado, a nossa falta de santidade. E eu queria que os irmãos entendessem um ponto importante aqui, irmãos. A maneira que os grandes mestres da igreja meditaram sobre o assunto do conhecimento de Deus de nós mesmos foi a seguinte. Eles dão o seguinte exemplo, que eu vou atualizar aqui em minhas próprias palavras. Vamos supor que você esteja em um corredor longo e totalmente escuro, certo? Você está lá sozinho. E lá no final desse corredor escuro, você não enxerga nada nele. Há uma luz. E o exemplo aqui é o seguinte, você está no início do corredor, a luz está lá no final. Você faz esse movimento de aproximação da luz. À medida que você se aproxima da luz, você começa a ser iluminado. E você começa então a perceber que no seu corpo existe sujeira, mancha, que você não conseguia ver quando você estava no escuro. Então, qual é o grande entendimento? À medida que você se aproxima da luz, você começa a ver a sua imperfeição, os seus defeitos. Trazendo aqui, aplicando isso a Deus, à medida que nós nos aproximamos dele, a verdadeira fonte de toda luz, de toda santidade, nós vamos percebendo também as nossas imperfeições, as nossas impurezas, nossas fragilidades. E a nossa grande diferença do nosso Deus, que ele é santo e nós não somos. Então a ideia básica da nossa lição de hoje é a seguinte: à luz da santidade divina, o relacionamento entre Deus e os homens só pode acontecer mediante um sacrifício. Esse aqui é o programa divino. Ele só pode se relacionar com o ser humano mediante um sacrifício. O sacrifício substitutivo e eficaz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, meus irmãos, não há condição desse Deus bíblico, santo, ter algum tipo de relacionamento com nenhum ser humano, a não ser mediante um sacrifício. O sacrifício tem que acontecer para que a relação entre Deus e a sua criatura seja restaurada. O tema básico, então, é o seguinte: nós estudaremos, então, essa relação que se estabelece entre a paixão de Deus por santidade e o seu relacionamento conosco. Uma coisa é verdade, irmãos. Por um lado, é certo que Deus, ele ama a santidade. Ele tem paixão por santidade. Ele chega a sofrer por santidade, a ponto de entregar seu santo filho para que a poluição do mundo fosse anulada. Porque Deus ama a santidade. Por outro lado, temos as suas criaturas, entre as quais nós estamos. Totalmente diferentes de Deus, somos pecadores, mas Deus tem essa paixão por se relacionar conosco, mas não um relacionamento de qualquer maneira, um relacionamento santo. Para que isso aconteça, se exige a necessidade de um sacrifício. Alguma coisa tem que acontecer para que a ira de Deus seja apaziguada, o sacrifício possa anular a quebra da lei de Deus e a relação, então, possa ser restaurada. Sem isso, não há possibilidade alguma de relacionamento. Tanto é que o céu hoje é habitado por quem? Por Deus e pelos anjos puros. Não há acesso humano ao céu. Não existe isso. O primeiro acesso humano ao céu, de um ser humano ao céu, foi do Senhor Jesus Cristo. Até então, não existia nenhum ser humano com Deus. O entendimento disso é profundo, não temos tempo de ver isso aqui, de modo que o nosso assunto aqui é outro. Mas essa é a ideia básica. Deus é tão puro que ele não pode ter um relacionamento com nenhuma criatura sem a mediação de um sacrifício. Em outras palavras, irmãos, para fixarmos bem a ideia central, a santidade de Deus cria uma tensão entre seu desejo de relacionamento e a pecaminosidade humana, que só se resolve pela reconciliação por meio do sacrifício. Eu acho que a ideia básica está bem fixada aqui em nosso entendimento, que Deus só pode se relacionar com a criatura mediante um sacrifício.
Isso nos leva, meus irmãos, à seguinte questão: a paixão de Deus por santidade no relacionamento com suas criaturas. Nós temos um Deus, irmãos, na Bíblia, que graças a ele não é indiferente à sua criação. Ou seja, Deus, irmãos, não está desinteressado em relação à sua criação. Pelo contrário, ele busca se relacionar conosco através de um relacionamento santo. E a ideia mais clara que nós podemos falar para exemplificar isso é a ideia do relacionamento interpessoal entre pessoas. Seja uma relação fraternal entre irmãos, uma relação conjugal entre marido e mulher, uma relação paternal entre filho e pai. Meus irmãos, se os dois lados estiverem em atrito um com o outro, não há possibilidade alguma de comunicação, de comunhão, de vida feliz, de desfruto do amor, de nenhuma dessas coisas. Porque há uma quebra do relacionamento. E quando há essa quebra, há naturalmente a separação. E a separação aqui é mostrada, fica bem apresentada, na quebra da comunicação, na quebra do desfruto do amor, na quebra da convivência. Essa é a quebra dos relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus foi quebrado. Nós sabemos disso através da história do Jardim do Éden. E a partir de então nós fomos separados de Deus. Mas Deus, como disse, ele não está desinteressado, indiferente à criação dele. Ele busca relacionamento. A história da Bíblia, já disse um estudioso, toda a história da redenção consiste em um ponto só: Deus atrás da sua criatura para resgatá-la. É Deus que começa tudo. Ele decidiu criar, ele decidiu restaurar a sua criação que tinha caído. É Deus do começo ao fim. Deus morre pelo seu povo. Tudo gira em torno de Deus. Então, tenhamos esse pensamento. Deus, ele quer se relacionar com a sua criatura. E isso nos leva ao tema da aliança de Deus. Como é que Deus se relaciona com a sua criatura? Através de uma aliança. Deus faz alianças. Nós temos duas alianças na Bíblia. Uma é a antiga aliança, a outra é a nova aliança. A antiga aliança está registrada no Antigo Testamento e a nova no Novo Testamento. Nós temos essas duas alianças. E o que é uma aliança? Meus irmãos, o tema da aliança é muito profundo. E esse tema está todo envolto em amor. Vejam, quando a gente vai casar, primeiro você escolhe a escolha do noivo ou da noiva. A partir de então, as duas pessoas começam a se conhecer, começam a fazer pactos entre si, estabelecer acordos, e esses acordos eles vão ser selados no casamento, na união civil e na união religiosa sacramental diante de Deus. Todos esses acordos feitos entre os pares são selados no casamento e é simbolizado nessa aliança. Ali existem promessas, nós vamos viver juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, acho que eu já falei, até que a morte nos separe. Isso é aliança, esse comprometimento de viverem juntos em comunhão, desfrutando um relacionamento puro e sadio. Esse é o exemplo mais claro que podemos colocar para entender o nosso relacionamento com Deus e esse negócio de aliança que Deus fez conosco. E esse negócio, meus irmãos, de aliança é tão forte que a aliança entre um homem e uma mulher, quando vão casar, é selada através de suas assinaturas no cartório. Mas a aliança entre Deus e os homens é selada com o próprio sangue, o sangue de Jesus. Foi isso que ele disse em Lucas 22:20. Esta é a nova aliança no meu sangue. Esse é o novo pacto, a nova aliança está sendo estabelecida através do meu sangue. O sangue simbolizava a vida dele, que estava sendo entregue para que o relacionamento entre Deus e o seu povo fosse restaurado. Essa é a dimensão da aliança de Deus e os homens. Ela exigiu o preço do próprio Filho de Deus. Nós não devemos brincar com essa aliança, fazer jogos com ela, porque essa aliança ela tem o preço do sangue do nosso Salvador. Então é isso, irmãos. A aliança fala de relacionamento pessoal entre Deus e os homens. Deus se compromete, então, a se relacionar conosco. O seu comprometimento é tão grande e é tão certo que Deus
cumprirá todas as promessas que ele fez aos seres humanos, que ele até considera como a sua noiva. Isso é tão certo que, como garantia disso, ele já deu o próprio Filho para que essa aliança fosse concretizada. Então, nosso relacionamento com Deus é certo. Não há dúvidas de que nós estaremos com Deus no fim de todas as coisas. Não existe dúvida disso. É uma aliança inquebrável. Deus não quebra a sua aliança. Tudo já está consumado. Seres humanos não podem quebrar essa aliança e frustrarem os planos de Deus, do nosso Deus soberano. O diabo, nosso adversário, não pode atentar contra essa aliança. Até ele atenta, mas não é eficaz no propósito de destruir essa aliança, porque é algo decretado por Deus e com certeza alcançará os seus fins. Os objetivos estabelecidos por Deus irão alcançar os seus propósitos. Deus irá ser glorificado com tudo isso. Então, ideia básica, Deus busca se relacionar conosco. Ele estabeleceu essa aliança. A antiga aliança através da lei, mas a nova aliança plena, absoluta, é através do sangue de Jesus. Agora tem um grande problema. Nós somos pecadores. Como nós nos relacionamos com Deus? E é aí, meus irmãos, que se levanta o tema de quê? Da reconciliação. Temos que passar pela reconciliação se quisermos desfrutar o reino conquistado por Deus através do sangue de Cristo para os seus filhos. Temos que passar pelo caminho da reconciliação. Como podemos observar isso em um exemplo? Vamos colocar aqui a figura do pai e do filho. O filho fez algo muito, muito feio na família. E então o pai ficou enfurecido. A ira do pai foi acendida. O pai ficou muito, muito enfurecido. E aí, então, com um bom tempo depois, o filho volta para a família, depois de ter feito aquela atrocidade toda, volta para a família, vem para o seu lugar digamos assim, de direito, dentro de casa, come, bebe, dorme, e fica com o pai como se nada tivesse acontecido. Isso está certo, meus irmãos? Não, porque a quebra da aliança, do pacto familiar, não foi tratado, não foi restaurado. É essa maneira, meus irmãos, que nós queremos chegar, pela qual queremos chegar diante de Deus sem o sacrifício. Nós queremos simplesmente ter um relacionamento com Deus sem chegar para Deus e dizer assim: Deus, eu errei com o Senhor. Eu sei o que foi que eu fiz. E colocar diante de Deus o nosso erro, a nossa parte pela qual nós usamos para quebrar o pacto. Senhor, eu fiz isso. Eu errei, eu agi mal. Não é certo eu voltar para a casa do Senhor sem tratar desse assunto. Isso tem que ser trazido às claras, digamos assim, ser tratado, para que a gente coloque um ponto final nisso tudo, a nossa relação seja restabelecida. Isso é a reconciliação. É isso que nós precisamos, é esse caminho que precisamos trilhar. Aqui, eu não sei se eu deixei esse exemplo para depois, mas estou me lembrando agora, eu vou dar aqui. No nosso discipulado, estamos fazendo aqui com os jovens, e uma jovenzinha deu uma resposta, a Cauane. Ela deu uma resposta à seguinte pergunta que eu fiz: quando o ser humano peca, o que Deus faz com ele? E aí a resposta dela foi a seguinte: Deus perdoa. E é isso que qualquer uma pessoa responde. Porque quando nós percebemos que Deus é tão bom e santo, nós vamos direto para o perdão, sem considerar o que está envolvido nisso. Que para Deus perdoar a criatura pecadora, teve que haver um sacrifício que envolveu a morte do Filho de Deus. Ou seja, Deus teve que morrer para que ele pudesse perdoar uma pessoa. Não é simplesmente, a gente não deve pular do pecado ao perdão, sem considerar o que está envolvido nisso. A reconciliação, através de um sacrifício de confissão de pecados. Nós devemos considerar esse ponto porque é muito importante. Então, meus irmãos, aqui o tema da reconciliação nos leva ao seguinte ponto: o pecado nos separa de Deus. Por isso nós devemos passar pelo caminho difícil da reconciliação, da confissão diante de Deus. É isso que Isaías fala sobre a relação entre o homem e Deus, Isaías 59:2. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Há uma grande separação eterna entre Deus e o homem que é levantada e estabelecida pelos nossos pecados. Outra coisa,
Todas as pessoas são pecadoras. Não há nenhum ser humano na face da terra que tenha uma relação estabelecida com Deus que não seja pelo sacrifício de Cristo. Porque todos estão separados por causa do pecado, é isso que está registrado em Romanos 3:23. Todos pecaram, estão separados, destituídos da glória de Deus. Não conseguem alcançar o padrão de Deus, nós estamos afastados de Deus. Isso é um fato registrado na palavra de Deus. Além disso, meus irmãos, como o pecado é uma quebra dos mandamentos, precisa de reparação. Vejam, Deus não pode ser ofendido e manchado. A glória de Deus não pode ser diminuída. A santidade de Deus não pode ser manchada. Mas os mandamentos dele podem ser quebrados. Os mandamentos podem ser quebrados. Quando há uma quebra desses mandamentos, há também uma necessidade de reparação. Então acompanhe a progressão. Deus quer se relacionar conosco. Se precisa de um sacrifício, de uma reconciliação. E como isso acontece? É o tema da expiação. E talvez, irmãos, nem todas as pessoas sabem o que é expiação, mas é um assunto necessário. E eu estou consciente de que todos os membros da igreja devem ser apresentados a essas palavras. Palavras como sacrifício substitutivo, expiação, reconciliação, pecado original. Nós temos que ter o conhecimento disso para que nós possamos ter o discernimento, um melhor discernimento do que Deus fez para se relacionar conosco. O que é que a expiação nos diz? O que é que ela significa? Significa, irmãos, que um sacrifício deve acontecer para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Há necessidade de um sacrifício. Tem que haver um sacrifício. E além disso, o sacrifício não se trata de um esforço humano para conquistar o favor de Deus. Vejam aqui, irmãos. Esse ponto é importante. O sacrifício não é um esforço humano para conquistar o favor de Deus. Falando nisso, nós podemos reunir todas as nossas forças, fazermos promessas, nos autoflagelarmos, mas nós não iremos jamais fazer algo de nossa própria natureza pecaminosa para conseguir o perdão de Deus. É impossível. Está fora do nosso alcance. Está fora dos limites da nossa potência de fazer alguma coisa. Nem em pensamento, nem em ações, nem em palavras. De modo que não podemos fazer nada para restaurar a nossa relação com Deus. E isso nos leva ao seguinte ponto. Se a nossa relação com Deus é restabelecida, é porque Ele providenciou o meio. O meio veio dele. A ideia foi dele. E por isso o sacrifício é exitoso, é eficaz. Cumpre os propósitos pelos quais ele foi estabelecido, o sacrifício. E o que é o sacrifício? É realmente isso, meus irmãos. O meio de reconciliação provido pelo homem? Não. Provido por Deus. O sacrifício é o meio de reconciliação provido por Deus. Essa ideia de sacrifício, irmãos, está por toda a Bíblia. Nós vemos logo no início da Bíblia, no livro de Gênesis, Caim e Abel ofereceram sacrifícios a Deus. Isso está registrado em Gênesis 4, do 3 ao 4, e Hebreus 11:4 diz que Abel ofereceu o melhor sacrifício do que seu irmão Caim. Porque ofereceu o quê? Do coração, voluntariamente. E a ideia de sacrifício é pressuposta de que é estabelecida por Deus e não pelo homem. Eu estou citando alguns exemplos para que a gente possa saber que a ideia de sacrifício está por toda a Bíblia, até fora dela, como nós iremos ver um pouco mais adiante. Outra coisa que vai nos mostrar melhor essa ideia de sacrifício. Quando o povo judeu estava aprisionado no Egito, houve um dia marcado para o sacrifício pascal. Êxodo capítulo 12. Esse sacrifício pascal, o cordeiro da Páscoa, tinha que ser oferecido como um sacrifício. Então, naquela noite ali, o cordeiro foi separado e foi sacrificado e oferecido a Deus. O sangue do cordeiro foi colocado nas portas do povo judeu, que simbolizava que eles estavam dentro desse sacrifício, protegidos pelo sacrifício, pelo sangue. De modo que quando aquele espírito, o anjo da morte veio enviado por Deus, quando ele viu o sangue nas portas, ali ele faz uma coisa inacreditável. Passa por cima. Porque a grande certeza do espírito matador era entrar na casa de todo ser humano. Mas acontece algo que nós só acreditamos porque está registrado na palavra de Deus. O anjo passa por cima
das casas daquelas pessoas que mereciam a vinda do anjo da morte em suas próprias vidas para matá-los. Agora, por que que esse anjo passou por causa do sangue? O sacrifício tem o poder de fazer isso. O que não acontece na casa dos egípcios. Acontece o esperado. O anjo vai e mata os primogênitos. Deus está exigindo ali, em outras palavras, o preço dos pecados deles. Deus não está matando simplesmente por matar. É a cobrança da lei de Deus pela quebra dos pecados. O objetivo desse sacrifício, então, meus irmãos, era a satisfação de Deus. Porque qual é a satisfação de Deus? Satisfação aqui no sentido de que Deus, ele vai, digamos assim, didaticamente, Deus vai se encontrar em paz, vendo que a quebra dos mandamentos das suas leis foi restaurada. Como isso acontece? Através do sacrifício. A morte é exigida por causa da quebra da lei, se não do ser humano, do animal que está sendo morto. Essa é a ideia de satisfação. Deus recebeu ali o pagamento pelo pecado. E então, a ira de Deus foi apaziguada. Essa exigência que Deus tinha por cobrar o preço do pecado foi sanada. E então, as pazes foram feitas. O objetivo, então, do sacrifício é essa satisfação de Deus. Apaziguar a ira de Deus, para que ele não continue furioso, no sentido de destruir a sua criação. E uma destruição justa por causa do pecado. Então repetindo, é o grande objetivo do sacrifício. Satisfazer o nosso Deus. O preço precisa ser pago. Uma coisa aqui, meus irmãos, que eu andei pensando a respeito dessa linguagem do perdão de Deus. Como é que Deus perdoa pessoas? Eu cheguei à seguinte conclusão, não li isso aqui em canto nenhum. Vou ver se os irmãos concordam aqui. Deus não perdoa pecado. Eu cheguei a essa conclusão. Por quê? Porque ele exige o preço. Se os nossos pecados não são expiados em Cristo, ou seja, o preço do pecado não é exigido por Deus em Cristo, é exigido do ser humano. Então, nesse sentido, Deus não perdoa pecados. Se o nosso pecado não é pago pelo preço do nosso sangue, é porque foi pago por Jesus. Essa linguagem, então, de Deus perdoar pecados, é uma linguagem humana para que a gente possa entender que o nosso pecado, de alguma maneira, foi pago. Então, Deus, irmãos, ele não perdoa pecados. Ou o nosso pecado é pago em Cristo, ou então o nosso pecado vai ser pago no inferno. Essa aqui é a única coisa. Deus, ele não pode agir de outra maneira. Esse é o padrão estabelecido por Deus. Agora nós vamos meditar um pouco, irmãos, sobre a ideia de sacrifício. O que é que isso traz de ensinamentos às nossas vidas? E eu diria, irmãos, a vocês aqui, que traz ensinamentos fortíssimos. Em primeiro lugar, o sacrifício nos ensina que o pecado contamina. E que nós precisamos reparar isso. Nós precisamos nos atentar para isso todos os dias. Depois de termos sido reconciliados com Deus, ainda assim precisamos todos os dias pensar sobre isso. Que o pecado contamina, qualquer que seja ele. Segunda ideia, o pecado custa a vida. A vida de animais inocentes e, no fim de tudo, a vida do próprio Cordeiro de Deus. Nas palavras de João, tira o pecado do mundo. O sacrifício nos mostra que o pecado custa a vida. Outra coisa, o pecado nos separa de Deus. Além disso, irmãos, os sacrifícios nos ensinam que o pecado, ele nos traz a consciência de que a santidade é uma necessidade para nós. Nós temos que buscar esse negócio chamado santidade, porque naturalmente não somos assim. Não somos mesmo. Nossa tendência natural é agir a nossa própria maneira. Mas Deus nos chama à santidade, através dessa linguagem dos sacrifícios. Os sacrifícios nos mostram muita coisa, meus irmãos. O pecado contamina, custa a vida, separa de Deus, nos mostra a necessidade de sermos santos. E, em último lugar, nós precisávamos de expiação para a reconciliação com Deus. Agora nós podemos fazer esses sacrifícios de qualquer maneira? Meus irmãos, a Bíblia estabelece alguns critérios para fazermos esses sacrifícios. Em primeiro lugar, todos os sacrifícios, todas as ofertas tinham de ser voluntárias. O sacrifício não poderia ser de forma obrigatória. Tinha que partir da vontade da pessoa em oferecer esse sacrifício. Nós não podemos, da mesma maneira, nós não podemos exigir ou coagir as pessoas a seguirem o caminho de Deus. Nós não podemos fazer isso.
Tem que ser uma decisão voluntária. Por isso, irmãos, eu não sou assim adepto daquela visão do crente chato. Ele fica insistindo, ele fica apelando, colocando medo nas pessoas, puxando as pessoas pelos braços, ou fisicamente ou verbalmente, e chega até o ponto de ser mal educado, forçando as pessoas a seguirem um caminho que elas ainda não conhecem. Essa coisa, meus irmãos, tem que ser feita de maneira voluntária. E essa voluntariedade só acontece quando Deus ele toca no coração e regenera a pessoa. Primeira coisa, para sacrificarmos a Deus, termos a vontade de fazer isso. E um ponto importante, se nós seres humanos naturalmente não temos essa vontade, se algum ser humano sobre a face da terra tem essa vontade, é porque Deus colocou essa vontade já nele. Deus o ressuscitou dos mortos. Naturalmente isso é impossível, caminhar para Deus. Nós estamos mortos, segundo Efésios 2, em delitos e pecados. Segunda coisa, o sacrifício envolvia um custo do próprio ofertante. Envolve custo para nos trazer a consciência de que o pecado cobra um preço. O sacrifício envolvia o custo, você tem que perder algo. Um cordeiro do seu rebanho, ou se não, um valor monetário para comprar um cordeiro e para sacrificar. Tem que envolver um custo da parte do ofertante, daquele que está sacrificando. Em último momento, tinha que haver confissão de pecados. Essas três coisas, então, são básicas para sacrificarmos a Deus. Voluntariedade, custo, envolve um custo, de alguma maneira, para nós, e envolve também a confissão dos nossos pecados. Tem que haver confissão. Aqui é aquela coisa que eu disse no final, o filho vem, ele entra dentro de casa, de volta à família, mas ele não pode entrar e ficar calado e ser restabelecido assim, ele tem que confessar o que ele fez. Meu pai, eu quero me consertar. Eu fiz isso, isso e isso. Há uma confissão. E na linguagem do sacrifício, isso aqui se levanta da seguinte maneira. O sacerdote ou a pessoa que está sacrificando colocava a mão na cabeça do animal e confessava os seus pecados. A simbologia é que os nossos pecados, eles passam para o cordeiro, para o animal. E o animal é morto. Ele paga com a vida o preço que era exigido de nós. É uma linguagem muito profunda, né, irmãos? Essa forma real de Deus tratar assim, falando sobre sacrifício, é para nos trazer a consciência de que isso vai acontecer com Jesus Cristo. E o sacrifício de Jesus só é entendido plenamente, eu diria assim, se nós compreendermos primeiro esses sacrifícios de animais. Então, essas três coisas o sacrifício envolvia essas três coisas: voluntariedade, custo e a confissão dos pecados. Não há sacrifício eficaz sem confissão de pecados, sem voluntariedade, sem custo. Custa alguma coisa. Meus irmãos, isso aqui nos leva à seguinte ideia. O que a gente faz que vai de encontro à lei de Deus, ou seja, que quebra a sua lei, não se enganem. O preço será pago. Ou pelas nossas vidas, ou pelo sangue de alguém. Nós sabemos que é pelo sangue de Cristo. Dando uma imagem aqui, apenas a título de ensino. Toda vida que nós pecamos, uma gota de sangue cai do corpo de Cristo. Tem que cair. Porque se não cair do corpo dele, vai ter que cair do nosso. Essa é a seriedade, irmãos, do pecado diante de Deus. Agora nós iremos ver aqui uma pequena parte, essa parte aqui eu creio que é muito importante, entre os sacrifícios bíblicos e os sacrifícios pagãos. Há uma grande diferença, irmãos. Não existe só sacrifícios bíblicos. Existiam também sacrifícios pagãos. E de modo, irmãos, que toda a terra, toda a humanidade, e estudiosos já estudaram sobre isso, eles fizeram um estudo das nações e chegaram à conclusão de que todos os povos, instruídos ou não, têm alguma coisa parecida com sacrifício entre eles. E chegaram à conclusão de que a semente de Deus está tão gravada no ser humano que, embora ele seja inculto, iletrado, sem conhecimento bíblico de Deus, ele ainda assim faz algo para tentar satisfazer a ira de um Deus que está furioso. Há essa coisa de oferecer sacrifícios a um Deus. Então isso, os estudiosos chegaram à conclusão de que o ser humano ele foi criado com a fagulha de Deus dentro de si, a imagem de Deus dentro de si, de modo que ninguém nasce ateu. Há esse pensamento nos seres humanos, até no mais bárbaro de todos,
eu preciso me reconciliar com alguém. Eu preciso me consertar com alguém. Há aquela voz interior. E por isso, os sacrifícios. Agora tem uma diferença entre os bíblicos e os pagãos. Os sacrifícios bíblicos não deviam ser oferecidos por aqueles que estavam agradecidos. Era o que os pagãos faziam. Sacrificavam quando estavam gratos pela chuva, pela colheita, por alguma bênção. Eles sacrificavam ao Deus deles. Ou pelo menos aquela ideia que eles tinham de Deus, de algum Deus. Agora os sacrifícios bíblicos eram oferecidos por aqueles que se sentiam culpados. Essa aqui é a grande diferença. Outra coisa, os sacrifícios não deviam ser oferecidos pelos ignorantes. Deviam ser oferecidos por aqueles que estavam cientes daquilo que estava envolvido no sacrifício. E aqui é o ponto. Nós não podemos sacrificar a Deus sem termos a consciência do que está envolvido ali. É o culto racional. O que é o culto racional? É porque envolve o raciocínio da pessoa. Tem que ter consciência do que está fazendo. Tem que fazer oferecer o culto a Deus com discernimento, com racionalidade, sabendo o que está envolvido ali. Que, em última análise aqui, é o preço do sangue de Jesus. Os sacrifícios, então, tem que envolver a consciência do sacrificante. Outra coisa, a vida do animal simbolizada no sangue, exigida em lugar da vida do adorador humano, que era culpado. Vou ler aqui novamente. A vida do animal simbolizada no sangue era exigida em lugar da vida do adorador humano, que era culpado. Essa é a ideia básica que todos nós sabemos, que a vida do animal, simbolizada ali no sangue, era exigida no lugar da vida daquela pessoa que estava sacrificando. Ou seja, alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que pagar o preço. Não se iludam, meus irmãos. Às vezes a gente fala assim, né? Vamos dizer assim, eu estou recebendo o Bolsa Família, está vindo do governo, mas alguém está pagando esse preço. Alguém está pagando. Eu comprei na bodega, eu fiquei devendo, vou mudar de endereço e aquilo ali vai ficar ali. Alguém vai ter que pagar aquele preço ali. Ou o comerciante, ou ele vai aumentar o preço da mercadoria para que o lucro cubra aquilo ali, mas de algum canto tem que sair. Então, essa é a ideia aqui. O preço do nosso pecado tem que sair de algum lugar. Isso aqui é uma coisa fatal, é um fato. Tem que sair de algum canto o preço do pecado. E sai, então, do animal. Em última instância, sai do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado. Portanto, os sacrifícios mostram que a salvação e o perdão têm um custo, têm um preço. E esse preço, irmãos, deve ser pago. Agora eu queria meditar um pouco, irmãos, aqui, eu sei que vai ficar um pouco comprido aqui, mas eu vou terminar, só temos 2 ou 3 pontos aqui adiante. Mas eu não queria passar sem falar do dia da expiação, porque vai trazer um clarear a nossa mente sobre essa ideia de reconciliação com Deus mediante sacrifício. Até hoje, entre o povo judeu, existe o dia da expiação. É um dia marcado para jejum e, antigamente, para fazer um sacrifício pela nação, mas hoje o sacrifício de animais entre o povo judeu não é mais feito, mas ainda existe entre o povo judeu a comemoração do dia da expiação. O dia em que um sacrifício é oferecido pelo perdão do povo todo. E eu queria fazer aqui uma relação entre o dia da expiação e o modo pelo qual Deus se reconcilia conosco. Em outras palavras, nós vamos ver no dia da expiação Deus agindo, o modo de Deus agir para se reconciliar conosco. Em primeiro lugar, nesse dia era exigido um jejum de todo o povo, um jejum nacional, de toda a nação. Em segundo lugar, uma oferta especial era dada por toda a nação. Essa oferta lembra o quê? Que os sacrifícios regulares, porque toda vida que uma pessoa pecava, ela tinha que sacrificar um animal. Se pecasse hoje, sacrificava hoje, amanhã novamente, assim por diante. Mas um dia no ano, o sacerdote tinha que fazer uma oferta geral por todas as pessoas, provando que o sacrifício particular não era totalmente eficaz, que ainda ficavam algumas sobras, que tinha que ser resolvidas no sacrifício nacional do dia da expiação. Então, uma oferta especial era dada por toda a nação. Esta oferta nacional lembrava que as outras ofertas regulares não expiavam completamente o pecado, como está registrado em Levítico capítulo 16. É o que eu expliquei. Nós fazíamos ofertas particulares, mas tinha que haver uma oferta nacional para, de alguma maneira, suplementar aquelas coisas que ainda faltavam para o perdão ou o cobrimento dos pecados. Outra coisa envolvida no dia da expiação. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo nesse dia. Irmãos, a coisa que é tão profunda
que não há como a gente entender isso aqui sem ser chocado. Eu acredito nisso. Tocado profundamente. Não existe nenhum ser humano que possa entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, sem estar coberto pelo sacrifício. A presença de Deus é inabitada por algum pecador. O templo representa isso aqui claramente. Existia uma antecâmara, que era o santuário, o lugar santo. Depois dessa existia uma outra, mais profunda. O Santo dos Santos, o lugar santíssimo. O lugar inabitado pelo pecado simbolizava a presença de Deus através da arca. Nesse lugar, o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano, e ele só podia entrar lá porque ele levava as suas mãos sujas de sangue. Porque fora do templo, o cordeiro era morto, e ele pegava o sangue e levava ao Santo dos Santos, significando, irmãos, que a expiação, o sacrifício substitutivo, tem que ser feito na presença de Deus, na presença desse Deus Santo. Ou seja, o nosso pecado não é tratado em um quarto escuro, em secreto, mas sim na presença santa de Deus e dos seus anjos. Todos os anjos de Deus são conscientes do que fazemos, das quebras dos mandamentos de Deus. Então, o sangue tem que ser apresentado lá, no lugar santíssimo, não em qualquer ambiente, nem mesmo no lugar santo, no lugar santíssimo. É lá que o cordeiro morre. É lá que Jesus Cristo teve que oferecer a sua vida. E a imagem aqui vista nos Salmos é que Jesus, quando ele morre na cruz, ele fica sepultado no sábado, domingo ressuscita. Depois de 40 dias, quando ele sobe ao céu, ele é o sumo sacerdote. E João, no Apocalipse, vê o quê? Um cordeiro como tendo sido morto. Ou seja, os cravos, as marcas de sangue. Jesus, então, entrou no santuário e ele mesmo ofereceu o sangue, na própria presença de Deus. No Santo dos Santos real, que é o próprio lugar da habitação de Deus, o céu onde Deus habita. Então, meus irmãos, o sumo sacerdote, ele levava o sangue do bode, da oferta ali, e oferecia pelo pecado na própria presença de Deus, como está registrado ali em Hebreus 9, versículo 7. Ele fazia, então, a expiação por ele mesmo e pelo povo. Tinha que acontecer isso. Mas Jesus Cristo é ao contrário, por isso que ele é o grande sumo sacerdote. Sumo já significa grande. Quando o autor aos Hebreus diz o grande sumo sacerdote, ele está dando ênfase a Jesus. Ele está dizendo assim, o grande sacerdote. Porque Jesus é maior até do que o grande sacerdote do povo judeu. Ele é o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. Por quê? Porque ele mesmo não precisa oferecer sacrifício por ele, porque ele não tem pecado. Ele oferece só pelo povo. O sacerdote humano oferecia por ele e pelo povo. O grande ensino trazido aqui, irmãos, então, é o modo pelo qual Deus reconcilia os pecadores. Na imagem de Cristo sacrificado, nós podemos perceber como Deus, ele agiu para restabelecer, assim, restaurar a nossa relação. A relação Deus-homem. Próximo ponto aqui, irmãos, é sobre o sacrifício do dia da expiação. Ele não era perfeito. Só para complementar aqui o assunto. Esse sacrifício teria que ser repetido todo ano. E a repetição lembrava algumas coisas. Primeira, que estavam continuamente em um estado de pecado. Olha aí, meus irmãos. Meus irmãos, será porque nós temos que orar todos os dias pedindo a Deus o pecado com base no sangue Será porque, meus irmãos, temos que orar todos os dias pedindo a Deus perdão a Deus com base no sangue de Cristo? Porque assim como os sacrifícios eram repetidos todo ano, o sacrifício da expiação, do dia da expiação era repetido todo ano, isso nos traz à memória também que nós estamos, enquanto vivos aqui na Terra, em um estado de pecado. A questão do pecado foi resolvida. Nós estamos livres da condenação do pecado, embora não do poder do pecado. Isso que é uma ideia que o Martinho Lutero traz. Nós estamos livres do poder do pecado, da condenação do pecado, mas não livres da sua influência. Nós estamos, de alguma maneira ainda, com o pecado em nosso corpo mortal, e será resolvido só na ressurreição dos justos. Essa repetição nos lembra também o que mais? Que o pecado separa o homem de Deus, ideia já vista anteriormente. Lembra outra coisa, que o povo judeu nunca podia oferecer um sacrifício perfeito. E essa história, meus irmãos, que eu estou trazendo aqui através dos sacrifícios, sempre deve nos levar ao sacrifício perfeito e pleno, que é o de nosso Senhor Jesus Cristo. Em último lugar,
Deus mesmo é quem proveu o acesso a ele através do perdão dos nossos pecados. É Deus quem proveu o meio e não poderia ser qualquer meio, tinha que ser a morte do próprio Deus. Porque vejam bem, o pecado feito contra um Deus eterno gera uma pena eterna. Essa pena eterna não pode ser paga por alguém que tem uma vida limitada pelo tempo. Só por alguém que tem uma vida também eterna. Quem no universo tem uma vida eterna? Vida eterna por natureza. Porque os anjos têm vida eterna derivada de Deus. Mas vida eterna pura e simples, só Deus. Então, Jesus tinha que ser o cordeiro do sacrifício. Porque na sua morte, na cruz, está sendo paga uma dívida eterna. Então, o sangue de Jesus, ele cobre toda uma eternidade potencial de pecado. Mas um detalhe aqui. O sangue de Jesus, ele cobre os pecados não de todas as pessoas, mas a ideia bíblica é daquele que crê. A ideia é essa. Os pecados do que crê, porque ele entra dentro desse sacrifício, então os pecados dessa pessoa são perdoados. Então Deus mesmo é quem proveu o sacrifício. Porque só ele podia prover. Porque o nosso pecado exigia um sacrifício eterno. Então, irmãos, eu coloquei uma ilustração aqui, mas não vai dar tempo parar aqui para refletir sobre ela, não. Vou indo logo aqui para a nossa conclusão. A missão da igreja. À luz de tudo isso, irmãos, o que nós temos que fazer? A missão da igreja, ela é moldada de acordo com a visão que nós temos sobre Deus. Será que nós temos essa consciência de que Deus é santo e que nós somos pecadores? Isso muda tudo. Quer ver? Os irmãos vão ver aqui. Primeiro eu vou fazer algumas perguntas para clarear. O que tudo isso significa para nós? O que essas histórias todas significam para nós? É uma pergunta para que a gente possa refletir. Que tipo de povo nós somos como igreja? Qual é a nossa missão, realmente? O que nós temos que fazer como prioridade aqui? Será que nós temos a consciência de que nós somos tão maus como esse povo do Antigo Testamento que teve que ter um sistema de sacrifício para resolver o problema do pecado? Um detalhe. Se nós não percebemos que nós somos tão maus como o povo do Antigo Testamento, aí tem um grande problema. Nós temos que ter essa consciência de que nós somos tão maus quanto eles. Se alguém não tem essa consciência, meus irmãos, eu acho que essa pessoa não entendeu ainda a fé que ela professa, não entendeu o que significa o evangelho, ela não está entendendo nada sobre a igreja verdadeira de Deus. Ela ainda não se aproximou da luz que está lá no fim do corredor escuro. Ela não está vendo ainda uma imagem perfeita, assim, clara de si mesmo, que nós somos maus, por natureza. Outra coisa envolvida aqui é sobre nós, sobre esse pensamento reflexivo aqui sobre nós como igreja. As pessoas, nós achamos, elas são basicamente boas ou más? Isso aqui muda tudo. Porque, meus irmãos, se nós achamos que as pessoas são boas, o papel da igreja não é outro senão aprimorar essa condição do ser humano. Mas se nós acreditamos que elas são más, aí isso muda a nossa missão. Nos leva para a nossa prioridade. O que você acha que a igreja precisa fazer? Resposta 1. Se você pensa que as pessoas são boas, então a igreja é apenas um lugar em que procuramos encorajamento e aprimoramento das nossas capacidades. Essa é a ideia básica, irmãos. Se nós não achamos que as pessoas da nossa comunidade precisam rever suas situações, se nós não achamos que isso é uma necessidade, o que nós estamos fazendo aqui? Isso aqui não vale nada, não precisa disso. Porque elas já estão vivendo e já são pessoas naturalmente boas diante de Deus, de modo que o nosso trabalho não é outro senão aprimorar as capacidades boas das pessoas. Agora temos uma resposta 2 aqui do autor. Mas por outro lado, se você pensa que algo está radicalmente errado com o ser humano, se pensa que estamos espiritualmente mortos, culpados diante de Deus e separados dele, há algo diferente que as igrejas têm de fazer. Isso aqui molda a nossa missão. Se nós sabemos que a necessidade das pessoas é de reconciliação com Deus, que elas não podem morrer de qualquer maneira, isso nos leva, meus irmãos, à terceira resposta. As igrejas precisam apresentar o evangelho com clareza. Esse aqui é o nosso grande ponto. As igrejas precisam dizer às pessoas como achar o perdão de seus pecados e como achar vida nova.
Então essa é a proposta do autor com esse estudo. Ele leva uma proposição para a igreja. E quando ele diz assim, nós precisamos agir diferente, é porque na sua visão a igreja não está agindo ainda. Meus irmãos, isso é muito comum. Se nós não tivermos cuidado, nós achamos que nós temos que vir à igreja simplesmente para cantar e para nos animarmos aqui ao redor de uma mesa farta. Nós somos muito rápidos para desviarmos do propósito estabelecido por Deus. De modo, irmãos, que nós temos sempre que sermos lembrados da nossa missão. A nossa missão principal. E ela deve ser vista à luz da condição humana, que somos maus por natureza, e que dessa maneira nós não podemos nos dirigir a Deus, como diz Hebreus 9:27. Ao morrer nós iremos à presença de Deus e aí segue-se o juízo. Como será que nós temos partido daqui? Qual será a nossa visão a respeito de uma pessoa que partiu hoje dessa terra, que partiu ontem? A maioria das pessoas vão dizer assim: que Deus lhe dê um bom lugar, que Deus perdoe seus pecados. Irmãos, nós temos que ser sinceros. Nós temos que ter a consciência de fazermos essa pergunta dura. Como foi que essa pessoa morreu? Ela tem noção da realidade do que vai encontrar depois da morte? Nós temos que viver sempre, meus irmãos, nessa expectativa da vida futura, da próxima vida, um pé aqui e outro na eternidade, para que o nosso coração possa ficar acelerado com isso. Conclusão autoral aqui, seja do próprio autor. Nós faremos a igreja de modo diferente, dependendo de como entendemos a Deus e a nós mesmos. Nós temos que entender a Deus e a nós mesmos. Só entendemos quem somos de verdade quando se aproximamos da luz. Para sermos bíblicos, temos de saber que Deus é um Deus santo e que nós, por natureza, estamos mortos em delitos e pecados. Permanecemos com justiça debaixo da condenação divina. Ou seja, o nosso lugar sob condenação de Deus é justo. O nosso lugar é justo. Esse lugar é justo. A única maneira de sairmos dessa condição é pelo corredor do sacrifício de Cristo. Eu diria ainda mais. A condição pecaminosa neste mundo do homem em relação a Deus é tão inescapável, ou seja, é impossível sair desse lugar, como é impossível sair do inferno. Não há saída. Com uma condição, que o nosso estado temporal nesse mundo ainda tem um corredor de esperança, que é o sacrifício de Jesus. Essa é a única saída aqui, enquanto estamos vivendo aqui. Depois disso, nós temos que enfrentar o assunto real, que o lugar para o qual iremos sem o sacrifício é um lugar inescapável. Ninguém jamais saiu de lá. E nem sairá, porque é um lugar eterno. É um lugar onde a presença de Deus está ausente. Deus não habita lá. Deus tem o controle sobre o lugar, mas a presença de Deus não habita lá. Significa que não há vida, não há gozo, não há alegria, não há esperança, não existe uma gota sequer de desfruto do que é bom. É a ausência de tudo que Deus é e do que Deus tem. Morte, irmãos, é o afastamento disso tudo, de Deus e do que Ele é. Sem Deus, tudo é inferno. Canaã, a terra prometida, é inferno sem Deus. Olha o que Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for, nós não iremos para lá. Aquilo é um inferno sem o Senhor. Pode ter uvas, pode ter tudo. Aquilo ali é um inferno sem a tua presença. Todo lugar é um inferno sem Deus. A imagem que Jesus nos traz do inferno, meus irmãos, onde ele disse ali que o fogo, ele nunca apaga e o bicho ali nunca para de corroer, é apenas uma imagem para que a gente possa entender que esse é um lugar longe de Deus. É um lugar onde não existe vida, não existe esperança de luz, de algo de bom. Tudo isso está dentro de Deus, que é o céu. Diante desse estudo, meus irmãos, eu confesso para vocês que até me impactei quando eu estava lendo, porque isso aqui são apenas pontos que eu trago do livro do autor. Mas eu me senti aqui com esse estudo sobre a santidade de Deus, porque ela nos toca. Eu escrevi um seguinte pensamento ontem à noite, quando eu estava finalizando esse estudo. Eu até postei nas minhas redes sociais, e algumas pessoas curtiram, outras não. O pensamento foi o seguinte: o pecado deve ser algo de proporções inimagináveis e assustadoras. Pois se o meu pecado exigiu a morte do Filho de Deus, o que será que está envolvido em tudo isso? E ainda mais, o que será requerido de mim se eu não receber o sacrifício que envolveu a vida do Filho de Deus? Conclusão: a hediondez do nosso pecado, a hediondez do meu pecado é tão profunda
que só pode ser realmente conhecida à luz da cruz de Cristo. A mente humana corrompida pelo pecado, cegada pelo pecado, não percebe o horror dos nossos atos até contemplar o preço exigido, a morte do Filho de Deus. O resumo de tudo, nós matamos Deus pelo nosso pecado. Então é esse o choque que a santidade de Deus é para esse lugar de choque que a santidade de Deus nos leva. Mas que isso nos traga pontos positivos. Que nós devemos sempre acender em nós aquela vontade de caminhar para Deus, de viver para Ele, de estar em contato com Deus. E só podemos estar em contato com Deus mediante o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez tudo por nós. Ele é o grande iniciador de tudo, o doador de nossa vida, o autor e consumador de nossa fé. É assim que Deus é. O Deus da Bíblia é um Deus santo. Amém?